aqui as nossas exposições na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos ler no capítulo 3, de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família nos céus e na terra, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, já tenho dito aqui que esta carta é uma carta especial para a igreja. Não só foi lida na igreja de Éfeso, mas em muitas outras igrejas. É uma carta que é muito especial para a igreja de hoje, de todos os tempos de hoje, para nós aqui. Porque, através da igreja, um dos temas centrais da carta de Paulo aos Efésios é que, através da igreja, Deus quer aproximar os céus da terra, fazer convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, em Cristo. Então, a igreja não está aí, não é? Só para fazer número no mundo, não está aí para ter uma vida voltada só para si mesma. Ela está com uma missão, e a missão é aproximar os céus da terra. O tema de hoje à noite é plenitude. Plenitude. E o texto que nós lemos hoje é uma oração do apóstolo Paulo, uma oração que ele inclui na sua carta, né? Ele já tinha feito uma oração no início, né? Lá no capítulo 1, ele ora, ele diz: olha, eu oro por vocês, como todo pastor ora pela sua igreja, intercede pela sua igreja. E Paulo fazia isso, ele repete, ele faz uma outra oração. Paulo ora novamente, e ele diz: eu me ponho de joelhos diante de Deus por causa de vocês, vocês que são família de Deus, né? E toda a família de Deus recebe esse nome porque é um projeto de Deus. E a igreja é essa família maior, família de Deus presente no mundo. Por isso, inclusive, nós nos chamamos de irmãos e irmãs, não é isso? Irmã, irmão, porque há esse aspecto realmente familiar na comunidade cristã, ok? E ele vai pedir aqui, basicamente, 3 coisas que são importantes e fundamentais para que a igreja alcance o quê? E ao alcançar isso, para que a igreja seja esse instrumento poderoso e atuante de Deus para aproximar os céus da terra, para tornar a vida aqui nesse mundo mais palatável, mais possível, ok? Essas 3 coisas que Paulo pede são fundamentais para que a gente alcance a plenitude. A plenitude. Muito bem. Primeira delas, ele diz: eu peço a Deus
que segundo, versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. No íntimo de cada uma. Então, a primeira coisa que Paulo pede nessa oração intercessória pela sua igreja, e que com certeza todo pastor pede pela sua igreja, ora pela sua igreja, é que as pessoas, os discípulos e as discípulas de Jesus sejam fortalecidos e fortalecidas intimamente. Sejam fortalecidas com poder. Poder. Essa palavra poder, ela lá na língua original, lá no grego, é dinamis. Dinamis. Dinamis lembra o que para você no português? Dinamis. O que lembra? Pode falar. Oi? Dínamo. Dínamo. Isso. Que mais? Dínamo. Oi? Dinamismo. Alguém falou dinamismo? Também. Dínamo, dinamismo. Dinâmico. Dinamite. Eu estava esperando a dinamite, viu, Isabel? Obrigado. A dinamite. Então, essas palavras todas mostram algo que está agindo, vivendo, atuando, algo poderoso, é o poder da dinamite. Mas não é um poder para atacar alguém, não é um poder para destruir o que quer que seja, é um poder para se viver, é um poder que se transforma nessa vida dinâmica, uma vida que enfrenta as adversidades, as lutas, e vai adiante com dinamismo. Não confundir com ativismo, eu não estou falando de ativismo, mas eu estou falando de uma vida que acontece no dia a dia, dentro, é claro, dos limites de cada um. Não é uma vida parada, não é uma vida segregada, não é uma vida engessada, porque Deus não quer uma vida engessada para ninguém. Mas Deus quer que nós possamos viver de uma forma mais dinâmica, aproveitando a vida, os seus dons, as coisas boas que a vida oferece. Mas olha só, Paulo diz que ele ora para que esse fortalecimento, com o poder, aconteça no íntimo de cada pessoa. E o íntimo aqui significa o quê? Significa a razão. Que a nossa razão seja uma razão afetada por esse poder, por esse dinamismo, ou seja, que ela tenha capacidade para decidir. Uma razão que não se deixa levar pelas pulsões da vida, pelas tentações, pelas coisas que nos levam para a ruína até, e não se deixa dominar por leis injustas, por regras também que são opressivas, tabus, sei lá, usando uma linguagem aqui da psicologia, me desculpe aí a psicóloga. Mas é ter uma razão fortalecida para dizer, olha, esse tipo de coisa eu não quero, esse tipo de coisa eu acho que não é boa. Eu não vou adotar para a minha vida isso, eu vou evitar isso. Entende? Uma razão fortalecida para tomar decisões e para fazer escolhas que estão diante de nós o tempo todo. Então, Paulo diz, olha, que vocês sejam pessoas que tenham essa razão fortalecida para tomarem as melhores decisões possíveis na vida. O íntimo também diz respeito à nossa consciência, ou seja, a ideia seria a questão da sensibilidade. É uma vida que flui, mas sem perder a sensibilidade. E como é importante que a gente tenha sensibilidade na vida,
que a gente não se acostume com certas coisas que a gente sabe que são ruins, mas que vão se naturalizando. Não é? A frieza, a indiferença com os outros, isso não é natural. Isso não pode ser acolhido na nossa vida, na nossa maneira de ser. A começar da nossa casa. Há muitos lares frios. Marido e mulher, frios um com o outro, pais e filhos, frios. Eu acho que essa é uma das maldições de que fala o profeta Malaquias, lá no final do Novo Testamento. A frieza, falta de sensibilidade, de afeto, de carinho, de compaixão. No nosso interior, essa sensibilidade tem que estar viva. Como eu falei, tem que começar dentro da nossa casa. E eu sou um homem assim, que eu posso dizer, sou um homem muito abençoado. Muito abençoado, porque Deus me deu uma esposa maravilhosa. Vou pedir licença, ela está presente aqui, mas o que eu falo aqui é de coração e ela merece. Não é? Nós estamos casados há 45 anos. E ela continua afetiva, continua carinhosa, atenciosa. Ela é maravilhosa. Né? Às vezes até me mima um pouco, mas eu gosto disso. Quem não gosta de ser um pouco mimado? Né? Mas essa sensibilidade com os filhos, com os netos, né? E na vida, de um modo geral. E eu louvo a Deus por ter colocado essa pessoa no meu caminho e na minha vida, pois eu tenho aprendido muito com ela nesse sentido. Tenho procurado também ser carinhoso, procurado ser afetuoso, mas a concorrência é brava. Né? Mas é isso, gente. Nós não podemos andar pelas ruas e achar que as pessoas que estão na pobreza ou na miséria, que é assim mesmo. Naturalizar esse tipo de coisa. O sofrimento dos outros. Naturalizar esse tipo de coisa. A igreja tem que ser uma comunidade sensível ao sofrimento humano. Ela jamais pode perder isso. Então, esse fortalecimento com poder, com esse dinamismo, com essa dinâmica do Espírito de Deus na nossa vida, fortalece a nossa razão, mantém viva a nossa sensibilidade, mas também nos leva a atuar, nos leva a agir. Né? E a gente precisa agir, a gente não basta só falar. Né? Eu te amo, eu te considero. É preciso que a gente haja, como escreve Tiago na sua carta. Tá? Não adianta você dizer para uma pessoa que está com frio, né? Dizer, olha, você está com frio, eu estou vendo aí, mas vai lá para a tua casa, dá um jeito lá, que eu vou lá para a minha casa e na frente da minha lareira eu vou orar por você. Né? Quer dizer, isso não é cristianismo, isso não é. Tiago vai dizer, isso não é fé. A fé tem que ser acompanhada por obras, por ações, por atitudes concretas. Então, olha só, a primeira coisa que Paulo pede aí é esse fortalecimento com poder no íntimo. Uma razão que sabe tomar decisão. Uma consciência que não perde a sensibilidade. E uma ação correspondente àquilo que se diz ser. A segunda coisa que Paulo pede na sua oração está aqui no versículo 17. Né? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração
de vocês, que Cristo habite no coração de vocês. Esse habitar aqui, a palavra é tabernacular, dá a ideia de uma habitação permanente. Não é uma barraca que se monta num camping e depois de um tempo desmonta e vai embora. Paulo está dizendo que a presença de Cristo na vida de vocês não seja uma presença que tem o tempo limitado, uma presença esporádica, mas que seja uma presença constante. Constante. Mas será que é possível isso? Não é? A igreja não ter Cristo habitando, mas a igreja não é de Cristo? Vou lembrar aqui para você de uma das cartas do Apocalipse, a gente até comentou na escola dominical hoje, a igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse capítulo 3. E fala dessa igreja, que estava numa cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Era um centro financeiro muito próspero, tinha uma indústria, podemos dizer assim, uma indústria têxtil também de ponta, e tinha também um centro médico muito importante. Lá se produzia um colírio que era procurado por todas as pessoas, porque era um medicamento muito efetivo. Então, era uma cidade rica. Inclusive, passou por um terremoto, sofreu muita destruição, mas não precisou de nenhum centavo de Roma. Nós não precisamos da ajuda de Roma, nós somos autossuficientes. Nós somos autossuficientes. O grande problema da igreja de Laodiceia é que assimilou o espírito da cidade. E a igreja, depois em casa você pode ler, lá no capítulo 3, a igreja tem essa alma autônoma. Era uma igreja rica. Uma igreja rica. E afinal, não, nós somos ricos, nós estamos muito bem de vida. Nós somos autossuficientes. Uma igreja podia ter um templo suntuoso, podia ter um órgão de tubos, podia ter tudo, materialmente falando, rica, materialmente falando. Mas espiritualmente, Jesus mesmo diz lá no texto que João escreve, Jesus diz para aquela igreja: vocês são infelizes, pobres, miseráveis, espiritualmente pobres e miseráveis. E é interessante que, quase no final da carta, vem a palavra de Jesus dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Era uma igreja que tinha tudo, aparentemente, mas só não tinha uma coisa, só não tinha Jesus. Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Que coisa, não é? Absurda, incompreensível, mas isso acontece. Acontece com pessoas que têm todo um modo de ser, vamos falar aqui do nosso mundo evangélico, um jeito de ser evangélico, mas eu não estou aqui julgando ninguém. Não quero, mas isso existe. Isso existe, infelizmente. Então, há muita aparência e pouca vida. Aquilo de ser evangélico, falar um tipo de linguagem, o evangeliquez, é um tipo de roupa. Aqui, não sei se tem ainda, mas tinha aqui uma loja, de a moda evangélica. O que é a moda evangélica? O que caracteriza a moda evangélica?
Então, o que é ser evangélico? O que é ser evangélico? Acima de tudo, não é ser membro de uma igreja. Não é frequentar uma igreja. Não é tocar e cantar numa banda. Não é cantar no coral. Não é nem ser pastor. Ser evangélico é ter o evangelho presente na sua vida. E esse evangelho é a palavra de Cristo. Esse evangelho é o próprio Cristo. É a presença constante de Jesus na nossa vida. E Paulo diz isso. Na sua carta aos Filipenses, ele diz: Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Eu sou atleta de Cristo. Eu sou um empresário de Cristo. Eu sou um professor de Cristo. Eu sou verdadeiramente um pastor de Cristo. Essa é a prioridade, essa é a primazia. Quem é Jesus para nós? Jesus habita permanentemente na minha vida? Essa é a questão. E Paulo diz, então, olha, eu oro para que isso seja uma realidade na vida de vocês. Que vocês sejam, em primeiro lugar, fortalecidos com poder no íntimo e que Cristo habite permanentemente na vida de vocês. Não importa onde vocês estejam, não importa pelo que possam passar, Cristo está presente e aí a vida se torna realmente possível. Mas, em terceiro lugar, Paulo pede uma outra coisa para aquela igreja. Continuando aí o versículo 17, né? Ele vai dizer que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Enraizados e alicerçados em amor. Isto para quê? Com todos os santos, ou seja, com todos os irmãos e irmãs, santos aqui são os irmãos e as irmãs em Cristo, é o povo de Deus, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, em terceiro lugar, é fundamental que a gente compreenda o que é o amor de Cristo. E nós fazemos parte da igreja, e a disciplina principal nossa é o amor. Inclusive a verdade que a gente defende e tal, essa verdade precisa sempre ser acompanhada de amor, porque muitas vezes só a verdade pode ser cruel, inclusive. É uma verdade em amor. O amor é fundamental. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus ensina que o amor deve ser concedido, inclusive, para os nossos inimigos. Amem os seus inimigos, não destrua-os, mas ame os seus inimigos. A igreja tem que se identificar para o mundo como uma comunidade do amor. A gente aprendendo a amar diante das nossas diferenças, diante de gostos diferentes, de determinadas convicções diferentes. Mas nada disso pode ser maior do que o amor que nos aproxima e que nos une em Cristo. Porque o amor de Cristo, que excede todo entendimento, né, ele abraça todas as pessoas. É a sua altura, a sua profundidade, a sua largura, o seu comprimento, ou seja, abraça a todo ser humano. Todo ser humano pode ser acolhido por esse amor. E é esse tipo de amor que a igreja tem que mostrar para a sociedade, mas que tem que viver primeiro dentro do seu meio.
Maravilhoso aquele texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, o que é o amor. Não é? E não há nada mais importante que o amor. Inclusive a fé, ele termina lá, a fé, a esperança e o amor. Desses três. Mas o principal é o amor. Porque o amor, ele vai durar para sempre. Um dia, nós não vamos precisar mais de fé. Porque a gente vai estar na presença de Deus, não precisamos mais de fé. Porque nós estamos com Ele. Nós não vamos precisar de esperança. Porque nós já vamos estar na eternidade. Mas lá na eternidade, o amor vai continuar existindo e sendo preponderante. O amor é eterno. E nós devemos ser a comunidade do amor. Agora, é um aprendizado. Por isso que Paulo diz, com todos os santos, é nessa caminhada comunitária, por isso o cristianismo ele não é individualista, o cristianismo é comunitário, e nós precisamos resgatar muito disso ainda aqui na Igreja Presbiteriana de Florianópolis, né? Tantos bancos, tantos lugares vazios aqui, isso sempre me incomoda, né? Eu não fico feliz com isso, muito pelo contrário, mas a gente está procurando recuperar, e é preciso recuperar essa coisa da comunidade, de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de aprendermos a nos amar e a mostrar isso para a sociedade. Não há poder maior que possa transformar a vida de uma pessoa do que o amor de Deus, que se mostrou em Cristo e que deve estar presente na minha vida e na nossa comunidade. Isso é revolucionário. Isso muda vidas, famílias inteiras, sociedades inteiras. E então, fortalecidos e fortalecidas no íntimo, com o poder de Deus, que dinamiza a vida, que dá essa dinâmica desse gosto de viver, habitação de Cristo permanente. Cristo não é um visitante que vem, depois vai embora. Não, Cristo ele mora no meu coração, na minha vida. E aprender a amar. E é através disso que vai acontecer a plenitude de Deus. Toda plenitude. Parece até uma redundância quando Paulo fala de toda a plenitude, porque plenitude já é tudo. Plenitude é essa força, ou esse poder, ou essa pessoa, no caso de Deus, que preenche tudo. Então, se a gente quiser experimentar a plenitude de Deus, nós temos que seguir esse caminho aqui, né? Especialmente nós temos que amar. Nada substitui o amor. É no meio do amor, é onde existe amor de verdade, que a plenitude de Deus se realiza, se efetiva, se torna real. Do que é que esse mundo precisa, gente? Do que é que nós mais precisamos nessa vida? É da plenitude de Deus. É que Deus seja pleno. Que a vontade de Deus seja plena. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, de maneira plena, o mais plena possível. Que assim então, nessa igreja, fortalecida com o poder, nessa igreja onde Cristo não está do lado de fora, não, Ele está bem dentro, Ele está no centro. Nessa igreja que ama, que está aprendendo a amar, às vezes a duras penas, mas está aprendendo a amar, e quer aprender a amar, a plenitude de Deus vai ser algo que vai atrair pessoas, inclusive. O que acontece ali no meio daquela gente? O que acontece naquela comunidade? Tem uma coisa ali.
atrai. A plenitude de Deus atrai. Que nós sejamos essa igreja atraente, como era a igreja lá dos primórdios, a igreja atraente. As pessoas simplesmente vinham, porque o Espírito, a plenitude de Deus acontecia ali. Agora, quem de nós aqui é suficiente para viver esse tipo de vida? Quem de nós? Se depender de nós, não vai dar. Né? Porque muita gente é egoísta, a gente é mesquinho, a gente é orgulhoso, a gente é indiferente. Há uma tendência muito forte em nós nessa direção. Por isso, Paulo termina a sua oração com essa glorificação de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, incluindo a nossa, para todo sempre. Amém. Então Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja e através da nossa igreja nesta cidade. Que Deus nos abençoe, nos use para servirmos essa cidade, especialmente através do amor de Cristo, que vai produzir essa plenitude da presença de Deus em nós e através de nós. Amém?